Que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, você já deve saber. Afinal, fala-se muito disso nessa época do ano, né? Mas você sabe por que dessa data? E por que de ser comemorado justo nesse dia? 160 anos atrás, no dia 8 de março de 1857, mulheres que trabalhavam numa fábrica de tecidos em Nova York, nos Estados Unidos, resolveram parar de trabalhar. Uma forma de protesto. Isso porque elas tinham péssimas condições de trabalho. Quer ver? Elas tinham que trabalhar de 10 a 16 horas por dia. O que é muita coisa. Imagine você chegar na escola bem cedinho, estudar a manhã inteira, aí você almoça na escola, estuda a tarde inteira na escola também e só sai bem tarde da noite. Só dá tempo de chegar em casa e dormir, para acordar bem cedo no dia seguinte e repetir tudo de novo. Além disso, elas ganhavam 1/3 do salário que os homens recebiam. 1/3 é assim. Vou explicar usando chocolate e escola, que assim todo mundo entende. Então, funciona assim, ó. Pega essa barra de chocolate que tem 4 retângulos, certo? E tanto os meninos quanto as meninas da mesma turma que estudaram as mesmas matérias tinham que realizar uma mesma tarefa, ou seja, todos tinham as mesmas condições para fazer a tarefa. E todos, meninos e meninas, fizeram a tarefa direitinho. Aí a escola resolveu premiar os seus bons alunos pela tarefa realizada. E aí cada menino ganhou 3 retângulos de chocolate, enquanto cada menina ganhou 1 retângulo de chocolate. Yay! Sabe por quê? Só porque eram meninas. Era assim. Já é o suficiente para reclamar, né? E foi o que elas fizeram. Mas o dono da fábrica não queria saber de protesto. E essa história acabou sem final feliz. 129 trabalhadoras foram mortas dentro da fábrica. Então, em 1975, numa Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiram decretar o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Mas e por que existia esse dia? Bom, se só homenagear essas trabalhadoras que lutavam por melhores condições de trabalho para as mulheres não é o suficiente, hoje em dia é normal ver mulheres trabalhando, andando sozinha nas ruas, votando, presidindo empresas e até países, né? Mas sabe, nem sempre foi assim. Vou te contar, a coisa não era fácil pra gente. As mulheres não podiam votar, estudar, trabalhar. Ah, só se fossem os afazeres de casa, cozinhar, limpar, passar, cuidar dos filhos, pelo simples fato de serem mulheres. Mas se todos somos cidadãos, independente do gênero, por que fazer uma distinção dessas, não é? Então, aos poucos, as mulheres têm conquistado seu espaço e estamos conseguindo aumentar a consciência da sociedade de que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. E é por isso que essa data é tão importante. Um dia para trazer luz, para colocar em foco esse assunto e ajudar a trazer a consciência a todos. Você sabia que alguns direitos das mulheres foram criados há não muito tempo assim? Ao longo dos séculos, muitas mulheres vêm lutando pela igualdade de direitos. As mulheres que se envolvem nessas lutas sociais são conhecidas como feministas. Antigamente, as mulheres não eram tratadas como seres iguais aos homens. Elas eram consideradas mais fracas e menos inteligentes do que eles. E essa ideia era reforçada por mitos e religiões. Tinha até quem saísse dizendo por aí que as mulheres eram a fonte do mal. Bom, hoje todo mundo sabe que isso não tem fundamento. Mas você deve estar se perguntando quando foi que o cenário começou a mudar de verdade. Então, no final do século XVIII, começou a ser difundido o conceito de liberdade individual. Isso aconteceu na Europa e na América do Norte. A liberdade individual defende que os direitos das pessoas sejam respeitados pelo governo. Até aí, tudo muito bonito. Acontece que o conceito de liberdade individual não incluía as mulheres, eram direitos do homem. Mas isso não passou batido não. Já nessa época, algumas mulheres se opuseram a isso e começaram a falar abertamente sobre os direitos da mulher. Uma feminista muito famosa dessa época foi a Mary Wollstonecraft.
E o que ela dizia é bem óbvio para os tempos de hoje. Mary defendia que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que os homens, em termos de educação, trabalho e atuação política. Como dá pra ver, nem sempre o que é óbvio em uma época foi em outra. As mulheres sabiam que para mudar a sociedade só tinha um jeito, por meio do sufrágio, ou seja, pelo direito ao voto. Apenas assim elas poderiam fazer parte do governo e influenciar as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da mulher teve início com o movimento abolicionista. Dois nomes que se destacaram muito foram Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton. Além de lutarem pelo fim da escravidão, essas mulheres lideraram a primeira convenção pelos direitos da mulher. Mas o feminismo não foi exclusividade dos Estados Unidos. Em outros países, muitas mulheres deram duro para que o direito ao voto fosse conquistado. Na Nova Zelândia, esse direito foi conquistado em 1893, na Austrália, em 1902, na Finlândia, em 1906, na Noruega, em 1913 e no Reino Unido, em 1918. Na Suíça, o processo foi mais lento e as mulheres só puderam votar a partir de 1971. Já o Oriente Médio negou o direito ao voto às mulheres até o início do século XXI. A última nação do Oriente Médio a autorizar o voto feminino foi a Arábia Saudita, em 2015. Atualmente, o único país onde as mulheres não podem votar é o Vaticano. Entre o final do século XX e o início do século XXI, muitas mulheres também foram eleitas para cargos governamentais importantes, como presidentas ou primeiras ministras. Isso aconteceu em vários países, dentre eles o Brasil. Inclusive, você deve estar se perguntando, e o feminismo no Brasil? No Brasil, a luta pelos direitos das mulheres começou no século XIX. A pioneira do feminismo no Brasil foi Nísia Floresta Brasileira Augusta, cujo nome verdadeiro era Dionísia Gonçalves Pinto. Nísia foi uma educadora e poeta nascida em 1812. Outro nome importante do feminismo no Brasil é Berta Lutz. Em 1912, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Tá, mas e agora? Como é que tá a situação? Infelizmente, a luta das mulheres por seus direitos continua. Ainda hoje, as mulheres muitas vezes recebem salários menores do que os dos homens, mesmo quando estão ocupando a mesma função. A violência doméstica contra a mulher também continua a ser uma questão nos dias de hoje. Lamentável. Mas, falando de coisa boa, uma conquista muito importante no combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica contra a mulher como crime. E não só isso, ela também indica maneiras de evitar as agressões e de enfrentar e punir os agressores. 25 anos depois, a Plataforma de Ação de Pequim continua a ser um quadro de referência para a promoção da igualdade entre mulheres e homens também em Portugal. Isto porque se o país tem vindo a melhorar em diversos indicadores, há desafios que continuam muito presentes. Apesar das elevadas taxas de participação e sucesso das mulheres no ensino superior, os estereótipos continuam a condicionar as escolhas das áreas de ensino e profissões, conduzindo ao seu afastamento das engenharias e das tecnologias da informação e comunicação. A crescente taxa de emprego feminino não significa salário igual para trabalho igual, e as mulheres continuam mais vulneráveis à pobreza. Em 2018, recebiam em média menos 227 euros por mês do que os homens. As mulheres continuam a dedicar muito mais tempo ao trabalho não pago, isto é, trabalho doméstico e de cuidados, nos seus contextos familiares. Num país onde apenas 19% dos homens diz realizar uma tarefa doméstica por dia. As mulheres continuam também menos representadas nos postos de decisão nas empresas e nos cargos de poder político. Para combater algumas destas desigualdades, têm sido aprovadas leis importantes. Em 2006, surgiu a Lei da Paridade. Em 2017, foram definidas cotas para as empresas públicas e cotadas em bolsa. E 2 anos depois, 21% das pessoas com cargos de administração destas empresas eram mulheres, sendo que antes da lei eram apenas 12%. Em 2018, aprovou-se a primeira lei de promoção da igualdade salarial. A Plataforma de Ação de Pequim introduziu também importantes alterações na forma de lidar com a saúde sexual e reprodutiva e com a violência contra as mulheres. Áreas vistas durante muito tempo como sendo do foro privado, marcadas pela invisibilidade, o silêncio e o estigma. Em Portugal, observa-se um decréscimo do número total de interrupções voluntárias da gravidez desde 2011, depois da sua despenalização em 2007. Quanto à violência doméstica, o terceiro crime mais participado em Portugal, as mulheres representam ainda a esmagadora maioria das vítimas e os homens, a esmagadora maioria das pessoas agressoras.
Em 2019, foram quase 30 mil os casos denunciados às forças de segurança. A violência doméstica é crime público desde 2000 e tem havido um reforço dos serviços e estruturas de apoio às vítimas. Estas são apenas algumas das áreas e políticas que sublinham a importância da Plataforma de Ação de Pequim. As conquistas sociais nunca estão garantidas e temos de continuar a trabalhar todos os dias para combater a discriminação e assegurar os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres são direitos humanos.